E eu vou dar um tapa nessa caixa, vou mandar ela do outro lado ainda. Fica aí quietinha. Isso. Fica aí pro tio. Já começou, já tá querendo subir em cima da 4060, né? Faz favor, né? Se bote no seu lugar. Depois aí vem a 4060 e sobe na tua cabeça, você vai gostar? Você não vai gostar, né? Então fica quieta. Melhor pra você. Essas placas, olha, o mercado tá muito... Nossa, treta tá feia. Não se comportam as placas. Você deu só uma saidinha, né, do mundo do hardware e as coisas já mudaram. Apareceu agora aí e fala, pô, queria montar um PC, queria fazer upgrade, mas tô perdidaço, cara. Tem muita placa no mercado, eu não sei mais o que tá acontecendo. E agora tem essa tal série RTX 40. Tem essa tal de série RTX 40. Ele tá me imitando. E o último lançamento é a RTX 4060, que eu tenho certeza que vai acabar te interessando. Porque é a placa que tá sempre ali, a série 60, né, tá sempre voltada pro mercado Full HD. E nessa geração não é diferente. A RTX 4060 é uma placa voltada para Full HD. E ela tá chegando no mercado para oferecer mais uma opção nesse segmento que está abarrotado de placas. Mas aí eu te pergunto, qual que é a novidade que traz a RTX 4060? O que ela faz de diferente que as outras placas não fazem? Eu tô te perguntando, mas na verdade eu mesmo que vou responder. Eu vou responder porque nós fizemos vários testes com a série RTX 40 e com a 4060. E acredite, a gente suou bastante a camisa para conseguir trazer os testes para você. Mas a gente só não suou mais ainda porque a gente está utilizando as Tech T-Shirt da Insider. Todo mundo usando o Tech T-Shirt da Insider, que ajuda a dar aquela evaporada, né, no suor. Você transpira bastante, ela dá aquela evaporada graças à tecnologia, porque tem muita tecnologia aqui. Não é só tecido, é tecido com tecnologia em camisetas que se adaptam no corpo, são muito confortáveis. São camisetas que, além de serem tecnológicas, ainda têm uma consciência ambiental. Por quê? Porque elas utilizam muito menos água na sua confecção. E essas camisetas, elas não desbotam durante a lavagem, elas se adaptam no seu corpo, elas desamassam no seu corpo, o que é muito bom para quem tem uma rotina bem corrida como a gente. E o que é melhor ainda é que dá para você comprar a linha toda de roupas femininas e masculinas da Insider e underwear também, eu vou falar para vocês, é muito confortável. E para ajudar ainda tem o cupom LockGamer, usando o cupom que tem aqui na descrição, você ainda consegue 12% de desconto. Então, tá esperando o quê? Aproveita o link aqui, porque se a gente suou aqui e suou muito menos com o Insider, você vai suar muito menos na hora de jogar com o Insider, pensou? Aquela partidinha suada e você bem fresquinho? E depois podendo pegar a camiseta que estava jogada no seu armário, depois de lavada, sem desbotar. Camiseta preta de verdade, cara, olha aí. Falar pra vocês, só eu sei o que eu sofro pra ter que ficar comprando camiseta preta toda hora, porque vira e mexe ela tá branca. E você quer ficar ainda mais por dentro do que a gente fez aqui? Então a gente vai falar um pouquinho do que é a RTX 4060 dentro da linha RTX, que já tem aí 3 ou 4 gerações, dependendo de como você quer ver. Bom, a série RTX começou com a RTX 2060, depois nós tivemos um refresh, ou seja, nós tivemos uma placa que usa a mesma tecnologia, mas tinha mais performance, com a RTX 2060 Super, depois tivemos o lançamento da 3060 e agora chegamos com o lançamento da 4060. Então se você tiver um pouco de dificuldade, sim, é 20, 30, 40. Fica bem mais fácil de entender. Anteriormente nós não tínhamos as RTX, nós tínhamos as GTX, que é onde pode ter muita gente que está assistindo esse vídeo que ainda deve estar nessas placas, com a GTX 1060, GTX 1050 Ti, ou de repente placas até mais antigas. O quê? Ou placas da série GTX série 16, que foram as últimas GTX comercializadas, como 1650, 1660, 1660 Ti ou Super. E agora nós temos o lançamento da 4060 para trazer mais uma opção para quem vai jogar em Full HD. Mas aí você me pergunta, o que ela tem de novo? Qual que é o atrativo para conseguir me convencer a comprá-la? Bom, a 4060 é da nova arquitetura, a da Lovelace. Ela traz novas tecnologias, como o suporte ao encoder AV1 e o DLSS 3 com o Frame Generation. A 4060 traz ainda RT Cores de terceira geração, Tensor Cores de quarta geração e o NVEncoder de oitava geração com AV1. São 453 GB por segundo efetivos da 4060 contra 360 GB por segundo da 3060. E o cache L2 é de 24 MB, um pouco menos do que na 4060 Ti, contra 3 MB L2 da 3060 e da 2060. Além disso, ela tem também uma eficiência energética maior, com um TGP bem menor do que as placas da geração anterior, o que significa que você vai consumir bem menos energia no seu sistema, o que também pode significar um requisito de fonte menor. Isso pode ajudar principalmente para quem tem uma fonte com uma potência menor. Se você tem uma fonte de qualidade, mas com uma potência menor, de repente ela pode acomodar uma 4060 e não acomodar, por exemplo, até mesmo uma 3060, que tem um requisito maior. Mas é claro que a 4060 chegou num momento bem conturbado. A série RTX 40
4070 tá longe de ser uma das mais tranquilas no lançamento da Nvidia, e a gente tem a 4090 como um dos melhores custo-benefício, mesmo custando mais de 10 mil reais. Que coisa absurda. Pois é tão confuso quanto possa parecer. Nós tivemos a 4080 de 16 GB, tivemos a polêmica com a 4080 de 12 GB, que acabou virando uma 4070 Ti e que traz 12 GB, e nós tivemos a 4070, que também chamou bastante atenção. Depois nós tivemos o lançamento da 4060 Ti, que é a irmã maior da 4060, que também trouxe um ganho de performance muito pequeno em relação a uma 3060 Ti e também os 8 GB, mas pelo menos ela tem uma opção de 16 GB, que vai custar uns $100 a mais. Ah não, aí não. Onde a Nvidia faz essas contas de $100 a mais por ver? Bom, enfim. E agora nós temos o lançamento da 4060. A 4060 por enquanto vai ser o modelo mais acessível, e depois talvez nós tenhamos uma 4050. E as polêmicas continuam, porque a 4060 compartilha muitas características da 4060 Ti, como por exemplo os 8 GB de VRAM contra 12 GB de VRAM da 3060. E, bom, essa questão da memória a gente vai tratar lá na frente, mas eu gostaria de reforçar que, além da diferença de memória, tem a diferença da largura de banda. Inclusive, se olhar as especificações, a Nvidia deu até meio que uma, eu não diria escondida, mas ela mudou o foco. Ela mostrou ali a largura de banda real que você vai atingir com as configurações da 4060. Isso porque ela traz aqui uma interface de 128 bits contra 192 da 3060. Então não foi só a quantidade de memória que mudou, mas a largura de banda. A Nvidia, para compensar isso, trouxe um cache L2 maior, o que significa que aquela memória que fica mais próxima da GPU é maior, conseguindo acumular mais informações ou ter mais hits de informação, ou seja, ela consegue filtrar melhor sem precisar acessar a memória mais lenta, que é, no caso, a VRAM. Então isso, em tese, deve compensar essa diferença. Segundo os testes da própria Nvidia, ela diz que compensa essa diferença. Eles testaram com uma placa com configurações diferentes, ou seja, com uma largura de banda maior, e a outra com uma configuração com cache L2 maior, e eles disseram que acaba compensando essa diferença. Se isso vai realmente se concretizar ou não, aí vocês vão ter que esperar para ver. Infelizmente, só o tempo vai dizer. Se você está se perguntando quanto custa uma 4060, a 4060 teve o preço sugerido de $299, o que é menor do que o preço sugerido, por exemplo, para a RTX 3060. É claro que a gente tem que considerar que a 3060 foi lançada no meio do ápice da mineração e o preço sugerido foi só sugestão mesmo e praticamente nunca foi cumprido. Isso porque ela foi lançada no momento que não tinha placa no mercado, enquanto que a 4060 está sendo lançada no momento que o que mais tem no mercado é placa de vídeo. Então, acho razoável que a Nvidia faça um corte de preço. E ainda tem a questão do chip, onde a Nvidia tem um chip com corte menor para a RTX 4060, onde dizem as más línguas que poderia ter sido uma 4050 e eles estariam vendendo como 4060 só porque eles podem e porque não tem concorrência. É quase como se a AMD fizesse a mesma coisa. Spoiler, ela fez a mesma coisa. Mas no fim do dia o que vai importar mesmo é a performance e quanto que tá custando essa performance. É por isso que a gente fez alguns testes para mostrar para vocês como que é a performance da 4060, principalmente comparado com a RTX 3060 e com a 4060 Ti, que é a sua irmã maior. Infelizmente não deu para comparar com uma 3060 Ti porque a gente não tem a 3060 Ti aqui para fazer os testes. Nem a 7600 da AMD, nem a 6600 XT, nem a 6650 XT da AMD. Infelizmente, a gente não tem essas placas. Então a gente incluiu aqui a 4060 Ti, a 6750 XT, a RX 6600 e a 4060 para vocês terem uma noção geral de como vai ser a performance dessa placa em vários jogos. Nós testamos aqui em Full HD, porque Full HD é a resolução para a qual essas placas são pensadas, projetadas e vendidas pela Nvidia. Então, sim, é possível rodar em resoluções maiores, principalmente com DLSS, mas não é esse o objetivo dessa placa. E, inclusive, é nesses cenários onde provavelmente a largura de banda vai fazer falta. Então, a gente testou aqui em Full HD em diversos jogos com Ray Tracing, com DLSS e com DLSS 3. E para os testes, nós escolhemos a nossa bancada com Ryzen 9 7950X. Eita, calma. Eu já tô vendo você pegar a pedra aí, devolve essa pedra. Calma, jovem. Bota a pedra no chão aí. A gente testou com 7950X porque em um review de placas de vídeo, o objetivo é ver a performance da placa de vídeo. Claro que no seu PC isso pode variar. Inclusive, se você tiver um processador que não consegue empurrar essas placas, elas provavelmente vão ter a mesma performance. Nesse caso, a gente quer ver qual é a performance da placa de vídeo, por isso a gente usa o melhor CPU disponível ou pelo menos a maior margem possível para o CPU não ser o limitador dos testes. Pode devolver, calma.
Sou só mensageiro. Para refrigeração, nós escolhemos o Aorus Waterforce X360. A placa-mãe é uma B650E Aorus Master. São 32 GB de memória Kingston Fury Renegade DDR5 6000 MT por segundo. E para o armazenamento, um Kingston Fury Renegade de 2 TB. A fonte utilizada foi uma V850 Gold V2. E lembrando de novo que a fonte é de sobra. Você não vai precisar disso para praticamente nenhuma das configurações que a gente colocou aqui. E nesse caso aqui, a 4060 ainda traz o mesmo conector da série anterior, o bom e velho PCI de 8 pinos, e não traz o 12VH PWR, pelo menos não nos modelos iniciais, e a Nvidia não tem nenhum modelo Founders Edition da 4060. Você só vai ver modelos custom dela, como esse daqui da Inno3D, que é o que nós utilizamos nesses testes. É a Twin X2. Twin X2, a GM2, é o modelo do Alpha. E essa placa traz as especificações base de referência, apesar de não existir um Founders Edition, existe o clock base, né, e o clock boost referência da Nvidia. Então vamos dar uma olhada nos resultados para ver como se saiu a 4060. Começando pelo A Plague Tale Requiem, nós temos aqui a 4060 com média de 64 e mínima de 50, enquanto a 3060 fez média de 52 e mínima de 40. A 4060 Ti fez média de 81 e mínima de 65. Aí eu esqueci de mencionar também que nós incluímos aqui a ARC A770 só para fins científicos, para a gente ver como é que tá a performance dela, mas ela nem tem disponível no mercado e o preço não tá tão competitivo assim, pelo menos aqui no Brasil. Ao ativar o DLSS 2, nós fizemos os testes com o DLSS 2, depois a gente vai mostrar para vocês os resultados com o DLSS 3, já que a 3060 não tem o DLSS 3. Bom, ativar o DLSS, mas o 2.0, a 4060 fez média de 70 e mínima de 55, e a 3060 fez média de 58 e mínima de 45, a 4060 Ti lá na frente com média de 90 e mínima de 71. Partindo agora pro COD Warzone 2, a 4060 fez média de 94 e mínima de 50, enquanto que a 3060 fez média de 74 e mínima de 42. Curiosamente, aqui a ARC faz média de 79 e mínima de 49. Só curioso mesmo. A 6750 XT fica na frente, com média de 122 e mínima de 71, e a 4060 Ti faz média de 120 e mínima de 68. Então só pra gente ter uma noção, até porque aqui nesse jogo as placas da AMD saem melhor, né? A gente vê uma 6600, por exemplo, com performance de 3060. Ligando o DLSS, a gente tem uma média de 103 e mínima de 67 na 3060, e média de 134 com mínima de 85 na 4060. E isso é sem o Frame Generation, o DLSS normal, ou seja, você tem ganho nas duas gerações, mas na 4060 fica bem mais próximo ali dos 144 FPS. E é bom lembrar que quase ninguém joga no Ultra esse jogo, só eu, mesmo no Warzone. Em Control, a 4060 fez média de 89 mínima de 73, enquanto que a 3060 fez média de 79 mínima de 65. Então uma diferença de 10 FPS ali na média, enquanto que a 4060 Ti tá voando lá na média dos 114 mínima de 91. Ah, e sabe quem que tá colado aqui? A ARC, olha a ARC aí aparecendo, a A770, a Limited Edition que a gente testou aqui, fez média de 88 e mínima de 63. E aí ligando o Ray Tracing, a ARC nem funciona, a gente pelo menos aqui não conseguiu rodar com o Ray Tracing. A 3060 fez média de 47 e mínima de 38, e a 4060 fez média de 52 e mínima de 43, ou seja, ao ligar o Ray Tracing as duas não tem uma diferença muito grande de performance. O que se repete mais ou menos se a gente ligar o DLSS. Com o DLSS ligado, a 4060 faz média de 92 e mínima de 72, e a 3060 média de 80 e mínima de 63. Em Cyberpunk 2077, que recentemente recebeu uma atualização que agora aumenta os requisitos do sistema, e que agora tem o RT Overdrive e tudo mais, ou seja, ficou ainda mais difícil rodar o Cyberpunk. E aqui a 4060 conseguiu rodar ali na casa dos 73 de média e 63 de mínima, isso com tudo no Ultra em Full HD, sem Ray Tracing. A 3060 fez média de 66 e mínima de 54, ou seja, a 3060 já consegue rodar no Ultra em Full HD, mas as mínimas ficam abaixo dos 60. Ao ligar o Ray Tracing, aí todo mundo cai lá para casa dos 30, até a ARC entrou na dança, né? A ARC conseguiu inclusive uma média maior do que a 4060, né, curiosamente, em Full HD no Cyberpunk, mas com uma mínima pior. E quando liga o Ray Trace, todo mundo cai para casa dos 30 FPS de média e 26, 24, 28 de mínima, né? Com exceção da 4060 Ti, que fica ali na casa dos 43 de média e 37 de mínima. Não tem jeito, para rodar Cyberpunk com Ray Tracing em Full HD, mesmo em Full HD, você vai precisar de algum recurso, como por exemplo o DLSS. E no DLSS 2, sem o Frame Generation aqui, a gente tem uma média de 62 na 4060 e mínima de 52, enquanto que a 3060 tem média de 50 e mínima de 41. Então para 4060 você já consegue rodar com tudo no Ultra, enquanto que na 3060 você teria que diminuir a qualidade. Mas aí você também teria mais
performance numa 4060. Partindo agora para um jogo mais leve, Dirt 5, um jogo de corrida. Aqui a 4060 faz média de 103 e mínima de 74, que é mais ou menos a mesma média ali da ARC A770, que inclusive tem uma mínima melhor, olha só, quem diria. Aqui a 3060 faz média de 86 e mínima de 72. Ao ligar o Ray Tracing, esse é um jogo que o Ray Tracing não é muito pesado, na verdade, a 3060 faz média de 76 e mínima de 64, e a 4060 faz média de 89 e mínima de 67. E aqui é mais um jogo onde as placas da AMD se saem melhor, né? Você vê que a 6750 XT bateu a 4060 Ti, enquanto que a 6600 ali tá na performance da 3060. Mesmo com o Ray Tracing ligado, ela ainda consegue sair bem, porque o Ray Tracing é bem levinho nesse jogo. Outro jogo onde acontece isso é o Far Cry 6, com a 6750 XT ali na frente da tabela, né? Mas voltando aqui pro nosso caso, a 4060 fez uma média de 124 e mínima de 98, que é uma diferença bem grande se a gente comparar, por exemplo, com a 3060. Ali na casa do 101 de média e 83 de... Não é como se fosse também um FPS baixo, mas enfim. E aqui a gente provavelmente teve algum problema, né, com os testes com Ray Tracing, porque a média tá em 88, mas a mínima tá em 33 da 4060 Ti, o que é mais ou menos a mesma média que a gente tem ali da 4060, que foi uma média de 82 e mínima de 32. Então alguma coisa parece acontecer com a série RTX 40 nesse jogo. A 3060, por exemplo, fez uma média de 83 e mínima de 69, o que é a mesma média da 4060 e uma mínima muito melhor. Então provavelmente alguma coisa aconteceu, pode ser relacionada a driver no lançamento da 4060, mas como afetou a 4060 Ti também, eu prefiro manter isso aqui para mostrar para vocês que sim, problemas acontecem e eu prefiro mostrar para vocês de que eles estão lá. Partindo para um jogo competitivo agora, Fortnite. Em Fortnite a 4060 fez média de 101 e mínima de 79, enquanto que a 3060 fez média de 85 e mínima de 65, completamente injogável. Não, brincadeira, dá para jogar perfeitamente, mas ela consegue uma média na casa do 100 e uma mínima mais longe do 60, o que é melhor para você ter uma estabilidade. Nesses jogos o ideal é sempre você ficar bem longe do 60 ou pelo menos ter um frame time muito bom. A 3060 já consegue empurrar numa boa, a 4060 traz ainda mais FPS e a 4060 Ti desponta lá na frente, batendo inclusive a 6750 XT. Se a gente ligar o DLSS que está disponível nas placas, ligando aqui o DLSS que é só o DLSS 2.0, a gente tem uma média de 138 na 4060 contra 118 na 3060 e a mínima da 4060 fica na casa do 105 contra 87 da 4060. Partindo agora para God of War. Em God of War a diferença não foi muito grande não, a 4060 fez média de 70 e mínima de 54 contra uma média de 62 e mínima de 49 da 3060. Então a média já fica acima dos 60 na 3060, mas as mínimas ficam abaixo, mas na 4060 também, não chega nos 60 FPS. Para isso você vai ter que ativar, por exemplo, o DLSS. Aí no DLSS a gente consegue na 4060, pelo menos nas mínimas, chegar ali na casa dos 60, com 57, enquanto que a média vai lá para 79, mas a 3060 mesmo tendo uma média melhor, na casa dos 70 FPS, a mínima ainda fica abaixo dos 60, então você teria que fazer algumas concessões, mas de novo, aí você pode fazer isso na 4060 e conseguir mais FPS também. Flight Simulator, esse jogo é difícil de rodar, tem placa que nem roda, tipo a ARC nem rodou, pelo menos a nossa não quis rodar. A 3060 fez média de 50 e mínima de 42, a 4060 fez média de 58 e mínima de 48, então é um jogo que até em Full HD no Ultra é difícil de rodar, mas já chegamos na casa dos 60 com a 4060, e esse é um jogo que realmente não precisa de muito FPS. Mas caso você queira, dá para ativar o DLSS, e aí a 4060 vai lá na casa dos 73 de média e 56 de mínima. E é curioso que aqui a gente já vê o teto, né? A 4060 Ti fez só 76 de média e 59 de mínima no Flight Simulator, ou seja, deu mais ou menos a mesma média, né? Deu quase um empate técnico aqui da 4060 com a 4060 Ti, na verdade deu um empate técnico, e a 3060 fez média de 63 e mínima de 50. Para esse jogo a gente vai precisar do DLSS 3 para ver a real performance, vocês vão entender por que daqui a pouco. Em Red Dead Redemption 2, a 4060 fez média de 114 e mínima de 79, e a 3060 chegou na média injogável de 98 e mínima de 79. Não, né? Ah, bom. Tá rodando muito bem. Ainda tem uma diferença de performance, mas a 3060 já consegue entregar uma boa performance nesse jogo. A ARC A770 e a 6600, inclusive, ficam com médias muito próximas da 3060, mas as mínimas da ARC são um pouquinho piores nesse jogo, assim como as mínimas da 6600, então a 3060 ainda fica na frente. E a 4060 fica mais na frente, mas ainda atrás da 4060 Ti, que faz média de 141 e mínima de 100, no empate técnico ali com a 6750 XT. No Spider-Man Remastered, a gente tem a 4060 Ti despontando lá na frente, com média de 152 e mínima de 100, enquanto que a 4060 empata ali com a 6750 XT. Então nesse jogo as placas da Nvidia vão realmente muito bem, assim como tem jogos que as placas da AMD vão bem. Ao ativar o Ray Tracing, as placas também ficam mais ou menos ali. A 6750 XT com a 4060 ficam praticamente num empate técnico, né? E a 3060 fica lá embaixo com média de 113 e mínima de 70, que já é uma média muito boa, e ativando o Ray Tracing, ela fica com média de 65 e mínima de 57. Ao ativar o DLSS, a gente consegue um ganho de performance. A 4060 vai para casa dos 91 de média e 61 de mínima, enquanto que a 3060 faz
83 de média e 58 de mínima. É bom lembrar que isso aqui é com o Ray Tracing ligado, tá? The Last of Us é um dos jogos que bota medo nas placas de vídeo que tem pouca VRAM. Pelo menos foi assim no lançamento. Agora parece que melhorou um pouco, mas parece que piorou um pouco, e agora melhorou e piorou, e a situação realmente não foi muito boa. Mas a gente tem aqui as placas conseguindo rodar o The Last of Us com tudo no Ultra em Full HD, e a 3060 fez média de 60 e mínima de 53, o que é a mesma média da 4060, com 62 de média e 53 de mínima. É um empate técnico, as duas fizeram basicamente a mesma média, o que pode estar relacionado à VRAM. Então mesmo que elas rodem, ainda assim você vê uma 4060 fazer a mesma média de uma 3060. E agora eu não sei se isso é bom porque uma placa de 8 GB tá rodando bem, ou se é ruim porque tá limitando a performance, você não consegue fazer diferença nenhuma. Mas a gente vê ali a 6750 XT despontando na frente, é um jogo que vai bem nas placas da AMD, fez 83 de média e 70 de mínima, enquanto que a 4060 Ti até fez uma média de 75, mas a mínima vai lá para casa dos 60. Então a gente vê uma instabilidade maior ali, né, por conta talvez da VRAM. Mesmo ativando o DLSS, a gente tem uma média de 83 mínima de 70 aqui na 4060 e a mesma performance na 3060. Então você vê que não descola as duas, mesmo utilizando o DLSS, o que pode ser realmente uma limitação de VRAM ou qualquer outra limitação do sistema, mas elas ficam na mesma média. E a 4060 Ti, curiosamente, tem uma mínima ruim, né? Nos nossos testes ficou na casa dos 60 de mínima e ficou com 102 de média a 4060 Ti. Então, pelo menos de média foi muito bem. Bom, pegando os testes aqui que a gente fez, os 12 testes em Full HD dividindo, né, pra gente ter uma média ali, a 4060 fez média de 90 e mínima de 67, enquanto que a 3060 fez média de 77 e mínima de 60. Então a 4060 fica realmente ali uns 17% à frente da 3060, que fica mais ou menos dentro do que a Nvidia falou, na casa dos 18% de diferença. Então bateu bem em cima. Então a Nvidia realmente não exagerou muito nisso. Talvez 1%, mas é aquele 1%, né? Mas tem os testes com DLSS 3. Afinal, a 3060 não tem o DLSS 3, mas a 4060 tem. Então o que isso significa para performance? Vamos dar uma olhada. Testamos aqui no Plague Tale, a 4060 com DLSS 2 ficou ali, né? Vocês já tinham visto esses resultados. Ela saiu dos 70 de média e 55 de mínima para 101 de média e 84 de mínima. Ou seja, além de você ganhar na média, você resolve o problema das mínimas que estavam ali na casa dos 55. A 4060 Ti tem ainda mais performance, obviamente, né? Para casa dos 133 de média e 109 de mínima. Em Cyberpunk 2077, que eu já citei, que é um jogo que ficou ainda mais difícil de rodar, a 4060 conseguiu sair da média de 62 e mínima de 52, né? Que já era melhor do que a média da 3060 com DLSS 2.0. E com Frame Generation, com DLSS 3, ela chegou na casa dos 96 de média e 81 de mínima. Então acho que ficou bem claro que se você quiser rodar o Cyberpunk, por exemplo, em Full HD com tudo no Ultra e com Ray Tracing, você vai ter que partir pro DLSS 3. No Flight Simulator, que eu expliquei para vocês por que vocês iam entender o motivo do DLSS 3 mostrar a real performance, porque existe um gargalo de CPU. Então não importa o CPU que você coloque ali, o jogo tem uma limitação, e isso acaba com o DLSS 3, que consegue meter ali 112 de média na 4060 e 82 de mínima. A 3060 não tem o DLSS 3, então fica ali parado nos 63 de média e 50 de mínima, mas você consegue ver que a diferença é bem pequena, né? Inclusive a 4060 tá ali no limite, né, dos 76, 73 FPS, que é o teto. E aí você vê que quando liga o DLSS 3, ela vai para 137 de média e 117 de mínima. Outro jogo que tem o Frame Generation que nós testamos aqui é o Spider-Man Remastered. Então ele já tem uma média muito boa, né, com o DLSS 2, por exemplo, a 3060 já bate 83 de média e 58 de mínima, enquanto que a 4060 bate 91 de média e 61 de mínima. Mas ao ativar o DLSS 3, a 4060 faz média de 128 e mínima de 90, enquanto que a 4060 Ti faz média de 150 e mínima de 107. E nas médias aqui, né, do DLSS 2 pro DLSS 3, a gente consegue ver a diferença que faz você ter essa tecnologia ou não ter. E se isso vai fazer diferença ou não na hora de você comprar a placa, vai depender de quantos jogos vão adotar essa tecnologia. Hoje a gente já tem jogo, inclusive, sendo adaptado para ter suporte por parte da comunidade, como por exemplo no Star Wars Jedi Survivor, lá que tá rodando mal pra caramba, e meteram um DLSS 3 enjambrado ali porque não tinha suporte nativo, né? Tem alguns jogos que receberam suporte no DLSS 3 no lançamento, mas assim como aconteceu com o DLSS 2, o 3 ainda vai ter que se provar. Hoje já tem muitos títulos com DLSS 2, né? Tá bem comum a adoção, assim como o FSR, mas o DLSS 3 vai ter que se provar. Onde ele funciona muito bem, e mesmo por uma placa Full HD fez bastante diferença. Bom, outro ponto interessante é que a 4060, como eu disse, ela não usa o conector 12VH PWR, o PCI Gen 5, ou o novo conector de energia da série RTX 40. Então, se você quiser fazer um upgrade, você não vai precisar trocar de fonte, o que é bom, mas ao mesmo tempo, para quem vai montar um PC do zero, o cara de repente vai comprar uma fonte que no futuro já não vai ter suporte, você vai usar aqueles adaptadores horrorosos. Mas
O ponto positivo é que você não precisa investir tanto em fonte se o seu orçamento estiver limitado. Por quê? O sistema como um todo, com a 4060, consumiu 320 watts, o que é só 15 watts a mais do que uma 6600, só que trazendo muito mais performance. E é menos do que uma 3060, que fez 370 watts o sistema como um todo, né? Ela consome 20 watts a menos do que a 4060 Ti, o que mostra que a 4060 Ti realmente tem uma eficiência, né, bem interessante, e consome muito menos que as placas da geração anterior, né? Em relação à temperatura, esse modelo da 4060 ficou um pouquinho mais quente do que a 3060, na casa dos 69 graus de pico, enquanto que a 3060 bateu ali os 65. Esse aqui não é exatamente um modelo de entrada da 3060, né? Ele usa as especificações básicas, mas não é exatamente de entrada, enquanto que esse aqui, o Twin X2, ele usa, né, as especificações lá de referência e é um modelo bem básico, deve vir inclusive no preço sugerido, que é de R$ 2.400. E aí a gente chega naquela parte que realmente interessa. Vale ou não vale a pena comprar uma RTX 4060? Bom, aí depende muito, como sempre depende, né? A 4060 chegando a R$ 2.400, se realmente for praticado esse preço, ou se de repente a gente encontrar até promoções com preços melhores, acredito que vai ser uma placa competitiva. Eu já sei o que você tá falando. Ai, mas não trouxe ganho de... Nossa, não teve salto geracional. Realmente, o salto geracional foi pequeno. Nos nossos testes, 17% de média em rasterização, mas é fato que as pessoas estão utilizando cada vez mais as novas tecnologias. Então o DLSS 2 já teve uma grande adoção e assim como eu digo para vocês usarem o FSR quando ele está disponível, usem o DLSS quando está disponível. E nesse caso, o DLSS traz uma qualidade maior e inclusive substitui o anti-aliasing, que mesmo em Full HD vai acabar fazendo diferença. Não, a gente não tem mais aquele DLSS horroroso que a gente tinha no lançamento das RTX 2060, que era realmente, parecia que tinha passado vaselina na tela. Hoje o DLSS evoluiu bastante, o DLSS 2 é muito bom. Então eu recomendo que você utilize o DLSS 2 se ele estiver disponível no jogo e se tiver disponível a tecnologia na sua placa. Mas mesmo com o DLSS 2, placas mais antigas como por exemplo a 2060 já não está mais dando conta de rodar com tudo no Ultra, e a 3060 a gente viu que em alguns casos, mesmo com o DLSS 2, já não vai mais para frente. É claro que a gente tem a questão da VRAM. Nós tivemos uma diminuição da VRAM, saímos de 12 GB para 8 GB. E sim, eu concordo com as pessoas que estão dizendo que deveria ter mais VRAM. Eu acho que deveria ter mais VRAM, poderia ter lançado um modelo com 16 GB. Mas apesar de eu concordar com esse argumento, eu também acho que os desenvolvedores estão dando uma escorregada na hora de otimizar os jogos. E não é possível que eles estejam fazendo jogos para uma base instalada de jogadores que não tem placas de vídeo com mais de 8 GB. Aliás, até 8 GB tá difícil de ter. Como é que é? Hoje a gente tem uma base instalada bem grande de jogadores com RTX 3060, com 12 GB. Mas acontece que ela só tem o 12 GB e como vocês viram em alguns jogos ela já não tem mais a potência para rodar com tudo no Ultra. Então perde um pouco de sentido essa otimização. Então, apesar de sim eu concordar que precisa de mais VRAM, que seria uma boa ter mais VRAM, também é fato que os caras estão dando uma vacilada na otimização. Um pouco mais. E o console tem muita VRAM, mas as placas de vídeo para esse segmento no PC não tem tudo isso de VRAM, então é preciso pensar nisso na hora da otimização. Mas vai encarecer e tudo mais. Bom, aí já é um problema da fabricante, não é um problema do público. O público ia decidir se queria ou não pagar mais por isso. E o mais interessante seria ter concorrência também, né? Porque, mas a Nvidia não tem como lançar uma placa de 16 GB nesse preço. Se tivesse concorrência, será que ela teria como lançar? Porque a AMD que bateu no peito para dizer que não, 8 GB não é mais suficiente para Full HD, tá aí lançando placa para Full HD com 8 GB. Então sem concorrência fica difícil. A única concorrência que a gente tem para Full HD com 16 GB é a ARC, ou as placas da geração anterior. E aí entra outro ponto interessante. Compensa comprar uma 4060 ou uma placa de gerações anteriores, usadas? Porque a gente tem placas da série RTX 30 no mercado com bons preços e placas no mercado de usado com bons preços. E aí eu acho que vai depender mais do que você busca na hora de comprar. Se você quer comprar uma placa e não se importa dela ser uma placa usada, você vai encontrar boas ofertas no mercado. Mas mesmo se você vai comprar placas novas, você vai encontrar boas opções, como por exemplo uma 3060 que vai estar mais barata, ela está custando no momento do lançamento da 4060 de R$ 1.800 a R$ 2.200, ou seja, de 600 a R$ 200 de diferença para uma 4060. Você tem modelos de 3060 Ti com bons preços e com boa performance, que é mais ou menos onde aterriza a performance da 4060, na casa de performance de uma 3060 Ti. E você também tem opções da AMD da geração anterior, como por exemplo uma RX 6700, uma 6700 XT, que pode eventualmente custar um pouquinho mais, mas também traz mais performance, traz performance na casa de uma 4060 Ti. Você pode encontrar uma 7600, uma 6650 XT, que vai trazer uma performance próxima e dependendo do conjunto de jogos que você procura, vai conseguir te atender. O diferencial da série 40 é realmente o DLSS 3, o consumo menor, uma maior eficiência energética e o encoder AV1. Eu diria que o encoder AV1 vai fazer diferença por enquanto, nesse momento, só para algumas pessoas que utilizam para fazer encoder, para fazer live, para fazer gravação. A eficiência energética ajuda na hora do orçamento, então se você
você vai montar um PC do zero, ela acaba ajudando bastante, porque você não precisa investir tanto em fonte, apesar de eu sempre recomendar que você invista mais em fonte. E a questão do DLSS 3, que vai ajudar nesses jogos mais novos, onde talvez até mesmo a VRAM faça falta, porque na prática, com o DLSS você está rodando numa resolução nativa mais baixa, o que significa que eventualmente você vai precisar de menos VRAM e pode inclusive dar uma driblada nisso. E como a gente já viu com a RTX 2060, dá até um pouquinho mais de longevidade. É claro que muita gente não quis ligar o DLSS com a 2060, mas quando chegou a hora, acabou ligando. Não consegue, né? Então ela pode ser uma opção tanto para estender a vida útil da placa, como para dar um pouco mais de performance para quem quer mais performance ou para quem quer mais qualidade. Então a 4060 para mim parece uma opção para quem vai montar um PC do zero ou para quem está fazendo upgrade de gerações anteriores. Se você está na série RTX 30, você tem uma 3060, parece meio claro que não é um bom upgrade você fazer um upgrade para 4060. E é aí que mora a parte triste da história, da gente não ter tido uma grande evolução de uma geração para outra. 17% não é exatamente um baita salto. Ah, mas tem um DLSS 3. Sim, tivemos um salto tecnológico, talvez, adicionando uma feature, mas não em rasterização pura, que é o que todo mundo esperava. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim, vocês que vão determinar. Você usa ou não usa o DLSS? Deixa aí nos comentários, inclusive. Inclusive, deixa nos comentários quanto que está custando a RTX 4060 no momento que você assiste esse vídeo e qual placa de vídeo escolheu. Se você foi de 4060, de 3060, de 7600, de 7600 XT, o que você escolheu? Por qual preço você compraria uma 4060? Será que ela vai baixar de preço? Porque assim, cá entre nós, eu acho que em algum momento ela vai substituir a 3060 e é meio que para isso que a 4060 nasceu, para substituir a 3060, trazendo novas tecnologias e mais eficiência energética. Infelizmente, não é aquilo que a Nvidia nos acostumou de uma série 60 substituir uma série 80. Ainda é uma boa placa, mas para quem esperava esse tipo de evolução, talvez tenha que esperar na próxima geração.